as nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 aos Coríntios. O capítulo é o de número 12. Versículo de número 8 e 9. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Aqueles que contaram, dão glória a Deus. Escrito está a palavra do Senhor essa noite, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quem tem glória, dá glória. Pai, fala conosco, não o que queremos, mas o que de fato precisamos ouvir. Seja conosco nessa noite, estabelece a tua vontade, que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Só quem crê em vitória, dê glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Ele que vive, Ele que reina para todo sempre. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, na sua segunda epístola, versículo 8, nós acabamos de ler, diz: tenho orado a Deus. E eu orei com fé, orei com convicção, 3 vezes. Para que um problema fosse resolvido. Para que Deus pudesse desviar de mim, sair do meu caminho. Eu orei a Deus, igreja, para que Deus pudesse tirar, extrair, arrancar da minha vida um mal que estava me consumindo. Era um mensageiro de Satanás, que todas as vezes que se encontrava com o apóstolo Paulo, esbofeteava ele. Se fazemos um pouco o parâmetro do culto de sexta-feira passada, o encerramento da campanha, Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, se não me falha a memória, foi o texto pregado na sexta-feira, que o apóstolo Paulo, ele desce para a região da Macedônia, e então ele está ali em Filipos, se não me falha a memória, e ele começa a pregoar, e são uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e essa adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, então era uma escrava. E Paulo ficou perturbado porque ela periodicamente ia atrás dele, dizendo: esses homens que vos anunciam o evangelho, as coisas do reino, são os santos homens de Deus. E aquilo perturbou Paulo, e ele sabia que não era elogio da parte de Deus, mas existia algo que estava angustiando e perturbando. Era que aquela mulher era escrava de espíritos de adivinhação. E ele vira para trás, expulsa o demônio da vida dela, então ela é livre e liberta. Ele olha para trás, ele olha para a mulher e diz: em nome de Jesus, sai dela. E saiu. Mas quando nós nos deparamos com esse texto aqui, é o que causa um pouco de confusão, porque ele ora a Deus 3 vezes, porque para ele era o suficiente. Porque foi por intermédio da 3ª oração que ele fez, senhoras e senhores, que Deus vai trazer a resposta.
Quero crer e não tenho nenhum pingo de dúvida sobre isso, que ele orou com fé, não duvidando. Que ele estava na mesma proporção que Daniel, que orou para pedir a Deus do que seria sobre Israel, porque o tempo de cativeiro de Israel estava acabando ali na Babilônia. E ele já tinha entrado no Império Médio dos Persas, 70 anos, que era o castigo de Deus para com Israel, estava se infindando. E antes dele seguir o curso natural da vida, descer à sepultura, descansar no Senhor e aguardar o grande dia, ele se preocupa e ele queria que Deus desse uma resposta. Então ele ora no primeiro dia. A Bíblia diz que Deus envia a resposta no primeiro dia, porém houve guerra nos céus. Então 21 dias depois a resposta vem a Daniel. 21 dias depois. Para Paulo aqui, ele ora 3 vezes e o Senhor vai traz a resposta para ele. Então nós entendemos uma coisa: nós devemos orar incessantemente até adquirir uma resposta da parte de Deus. Não uma resposta humana, mas uma resposta da parte de Deus. Nós devemos insistir em oração. Deus permitiu que fosse encravado na carne de Paulo um espinho. E esse espinho que incomodava, esse espinho que maltratava, esse espinho que trazia algum tipo de transtorno para Paulo, ele ora, ele repreende, mas nada aconteceu. Sabe aquela luta que você e eu passa, que quanto mais nós oramos, parece que a tendência só piora? E Deus me deu uma revelação, e eu quero compartilhar com a amada igreja. Existem lutas, existem provas, existem situações que Deus não vai retirar de nossa vida. Agora diga assim comigo: por quê, pastor? Porque Ele não quer acabar a prova, Ele quer que você aguente até o final. Paulo ele orou 3 vezes ao Senhor para que se desviasse dele, para que a prova dele acabasse, para que aquele mensageiro fosse enviado para qualquer lugar, menos para perturbar e incomodar a vida dele. Mas o mensageiro saiu? Não. O espinho na carne de Paulo saiu? Também não. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. Porque tinha um propósito aquele espinho na carne, que Paulo vai escrever aos Coríntios. Ora, aquele homem existia, aquela situação estava me controlando para que eu não me exaltasse por causa das revelações e da pregação da palavra, da forma que Deus me usara para os seres humanos, para que ele não se engrandecesse, me soberbecesse. Deus permitiu que aquele homem não saísse da vida de Paulo, mas ele orou 3 vezes a Deus, e Deus simplesmente falou: não vou resolver o teu problema, porém vou te dar uma revelação. Eu não quero que esse problema saia da sua vida, porque quanto mais fraco você fica, mais forte você fica. Quanto mais atingido, quanto mais atacado você está sendo, mais força, mais resistência, mais sabedoria, mais humildade eu estou lhe entregando e estou lhe conservando em humildade também. Existem provas que não vai acabar, irmão, em nossa vida. Existe certo tipo de situação que não vai mudar. Talvez só o personagem muda, mas a história, o contexto é o mesmo. E por que, pastor Reinaldo? Será que Deus não se importa? Não se interessa? Se importa e se interessa. É por isso que ele deixou o espinho cravado na pele de Paulo, para que ele não se exaltasse, para que ele ficasse na humildade, para que o poder de Deus fosse aperfeiçoado nele. É tudo que ele vai dizer à igreja dos Coríntios. Pelo que agora eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus.
para que em mim a obra de Deus seja continuada, para que em mim eu possa permanecer firme em Deus. Se Deus permitir uma luta, uma prova, me deixar humilde, me deixar fiel, eu vou aguentar até o final, porque Deus não quer que ela pare, Deus não quer que ela cesse, mas Deus quer ver a minha perseverança, eu vou perseverar. Deus quer ver a minha fidelidade, eu vou ser fiel, eu vou demonstrar a minha fidelidade. E o contrário, por detrás das cortinas da naturalidade, o poder de Deus vai se aperfeiçoando. Paulo disse: para que em mim habite o poder de Cristo. Ao versículo 10, na qual nós não lemos: pelo que agora eu sinto prazer nas fraquezas, eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Existem provas e lutas que Deus não vai tirar da tua vida enquanto você não atingir o propósito de Deus. Se aquele mensageiro estava fazendo com que Paulo não se exaltasse, não se engrandecesse, o versículo 7 vai dizer: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim, o propósito de Deus, a fim de eu não me exaltar. Abra sua Bíblia comigo. Oh Jesus, espere que eu acerte. 2 Crônicas. Segunda? Primeiro. Jesus, esqueci a revelação. 16. Aqui que eu fui esqueci. Não. Escute. A Bíblia que eu deixei a referência gravada ficou em casa, junto com o microfone sem fio, mas eu vou compartilhar o texto com vocês que eu guardei, pelo menos no coração. A Bíblia diz que Deus, ele vai pagar a Davi segundo as suas ações. E esse pagamento, por ele ter pego uma mulher que não era dele, por ele ter matado um servo fiel, Urias, Deus permitiu que algumas situações acontecessem na vida de Davi. Por exemplo, a espada nunca sairia de sua casa. Seu filho Absalão cai na graça do povo. E então ele arquiteta um golpe de estado para tomar o trono de seu pai. E seu pai teve que fugir da capital de Israel para não ser morto pelo seu filho. E quando ele estava batendo em retirada, a Bíblia vai nos contar, que é justamente o texto na qual deixei na outra Bíblia e eu acabei esquecendo a referência. Simei, descendente de Saul, um benjamita, ele vai amaldiçoar a Davi. E se não fosse o suficiente, ele amaldiçoando, ele pegava pedras e lançava sobre os oficiais de Davi. Um dos seus valentes chega para Davi e disse: quem é este cão para fazer isso? Me permita agora eu cortar a cabeça dele. Olha só, cortar a cabeça dele. Davi, com o entendimento espiritual aguçado, sabendo qual era a vontade de Deus para a vida dele, ele fala assim: ó, não entre neste negócio, porque ele está me amaldiçoando, porque Deus permitiu. Ele tinha autoridade de liberar uma palavra
ao seu servo e dizer: mata esse desgraçado agora. Porque quando nós estamos cheios de si, nós queremos mesmo quebra. Tem gente que está tão cheio de si que gosta do barraco. Sabendo que nós devemos estar em humildade, orando, as nossas angústias e preocupações nós devemos lançar diante de Deus. Mas tem gente que insiste em quebrar o barraco, fazer o barraco. Não tem trégua, não tem bandeirinha branca da paz, não tem trégua. Davi, entendendo qual era a vontade de Deus, disse assim: ó, você não vai matar ninguém, você não vai quebrar o pau da barraca, você não vai fazer justiça. Esse mistério é entre eu e Deus. Deus permitiu ele me amaldiçoar. Se Deus permitiu ele me amaldiçoar, quem é você para querer me defender? Olha só. E estava lá Simei, benjamita, descendente de Saul, dizendo: este é o pago que você recebe por ter matado a linhagem de Saul, por ter usurpado, tomado, roubado o trono de Israel. Seu filho Absalão vai lhe matar. E ele começou a amaldiçoar, ele começou a praguejar Davi. E Davi simplesmente ouviu tudo aquilo e continuou fugindo da ira de Absalão. Tem gente que quer briga, mas aqueles que têm discernimento espiritual sabem que é permissividade da parte de Deus, querem paz. Deixa quem quiser falar, eu vou escapar pela minha vida. Os dois anjos estão ali na terra de Sodoma e de Gomorra, dá ordem a Ló, dizendo: Ló, pega a tua casa, tudo que tem, sai daqui. Porém é o seguinte, se olhar para trás, vai virar convertido numa estátua de sal, e ele vai. Ló, esposa, as duas filhas. A mulher de Ló, apegada com as coisas, não obedeceu a palavra do Senhor, não teve sabedoria, discernimento espiritual, então ela olha para trás e estátua de sal ela vira. E ele vai, foge, escapa-te pela tua vida. Foi isso que os anjos disseram para ele: escapa-te pela tua vida. Tem hora que não estamos para guerra, tem hora que não dá para ter derramamento de sangue, tem hora que não dá para fazer confusão. A única coisa que temos que fazer é se calar e fugir, escapar pela própria vida. Porque eu estou trazendo à existência esses textos para a amada igreja, porque tem provas que Deus não está nem um pouco interessado em tirar da tua vida, porque Ele quer uma coisa da amada igreja, e eu só vou dizer se a igreja dá um glória a Deus bem alto: a sua obediência. Existem lutas, quer ver? Quando você recebe aquela bênção, aquela vitória, tem gente que esquece até de vir para a igreja. Quando as coisas estão tranquilas, de boa, diz: hoje, sei lá, vou assistir em casa. Vou assistir um filme, vou para um shopping, vou fazer qualquer coisa. Quando está na bênção. Hoje, eu lendo a palavra do Senhor, estou lendo um livro do profeta Jeremias. E nos primeiros 4 capítulos, a palavra do Senhor veio a Jeremias. E Deus fala com ele, através dele, para Israel de uma forma tão forte. Deus falando através de Jeremias para Israel, dizendo: olha só as palavras de Deus: o que foi que eu fiz para com vocês, para que vós dessem as costas para mim? Olha só como Deus estava falando com o seu povo. O que foi que eu fiz com vocês? Eu tirei vocês do Egito, tirei vocês da servidão, da escravidão, guiei vocês num caminho que era de morte, mas trouxe e estabeleci vós na terra de Canaã e firmei os vossos passos. O que foi que eu fiz para vocês virarem as costas para mim?
Deus utilizando o profeta Jeremias, até o capítulo 4. Deus dizendo: o que foi que eu fiz para com vocês, que toda árvore que vocês passam, vocês se prostram para adorar deuses de madeira e de pedra. O que foi que eu fiz para com vocês? E Deus, utilizando Jeremias para concluir essa primeira parte, conduzindo o povo ao arrependimento. Conduzindo o povo ao arrependimento. Mas o povo não quis. Jeremias pregou, Jeremias profetizou, Jeremias trouxe à existência tudo aquilo que Deus estava lhe orientando, colocando as palavras na sua boca, até porque o próprio Senhor tinha tocado em seus lábios, colocando as palavras dele na boca de Jeremias. Mas o povo resistiu. O povo se exaltou. Até o momento estava de bênção. Até o momento eles estavam prosperando. Até o momento eles estavam fazendo tudo o que eles queriam. E Deus, utilizando um profeta chorão, foi rejeitado, foi caluniado, foi lançado na cisterna. E ninguém ouviu, ninguém atentou para as palavras de Jeremias. Só que Deus tinha falado com Jeremias dizendo: pelejarão contra ti, mas não vão prevalecer. O povo está na bênção, o povo está na só vitória. Mas esqueceram de mim, Jeremias. E não vai ficar barato. O que foi que Deus fez? Tome cativeiro neles. Veio Nabucodonosor e sitiou a cidade, ganhou a guerra, levou escravos. Então eu quero crer que você conheça o restante da história. E Jeremias, pastor Reinaldo, saiu da cisterna, saiu das prisões e foi liberto. E ficou livre para escolher se ele queria ficar na terra, no território de Israel, na terra de Canaã, ou se ele queria ir para a Babilônia. Porque ele perseverou no Senhor. Ele perseverou em sinceridade, em humildade, ele foi fiel. Mas aqueles que se exaltaram foram abatidos. Existem provas que Deus nunca vai tirar da tua vida, porque é o que te conserva. Enquanto o povo estava prosperando, enquanto o povo estava ali, não, que Deus está comigo, eu estou com um dinheirinho verde na minha conta, está tudo bem, não quero saber de nenhum tipo de compromisso com Deus. Aí toma luta, toma prova. Porque quando você está na luta, você está na prova, você é mais crente. Quando você está na luta, está na prova, você não falta um culto. Você não deixa um dia sequer de ler Bíblia. Quando você está na luta, está na prova, você não deixa de orar um dia sequer, pedindo: Deus, esse mensageiro, essa luta, essa prova, essa dor que eu sinto, por favor, tira de mim, afaste de mim. Será que hoje você entende e compreende que tem prova que não vai acabar? Porque é o que te... Não sei se eu diga, não sei se eu digo, é o que te mantém na presença do Senhor. Mas tem pessoas que estão exaltadas de tal maneira, exaltado de tal maneira, que não entende, não compreende, que tudo está se levantando, o pau está quebrando, mas não desce na humildade. Não se arrepende dos pecados. Não larga a soberba, a exaltação da vida, a prepotência. Não larga as más amizades, não larga as más conversações, não foge do pecado, não foge da aparência do mal. Aí a luta vai se intensificando. Aí talvez a pessoa olhe para Deus: Deus, cadê a promessa? O Senhor prometeu, o Senhor profetizou, usou vaso A, vaso B, vaso C, vaso D, usou o ABC todinho e nada aconteceu. Lógico, vocês não entenderam e não compreenderam que é permissividade de Deus para fazer com que vocês permaneçam fiéis. Paulo, ele orou por 3 vezes. E Deus respondeu dizendo: filho, eu permiti isso para que você não se exaltasse.
Simei, da linhagem de Saul, varão benjamita, amaldiçoando Davi, amaldiçoando o servo de Davi, um valente. Davi disse: me dá só uma ordem que eu vou cortar a cabeça desse incircunciso, desse desgraçado. E agora Davi diz: não se envolva nesse negócio, é entre eu e Deus. Deus permitiu ele me amaldiçoar, deixa, eu vou escapar pela minha vida, porque eu sei que eu fiz algo ruim, estou pagando o preço, porém eu vou escapar com vida, porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei que as promessas que ele tem para mim estão de pé, então eu vou abaixar minha cabeça, porque eu mereço cada palavra que está sendo falada. Tem pessoas que não reconhecem que cada palavra que falam é real, é verdade, e não entram no estágio de humildade, não se arrependem, não procuram uma mudança, uma reconciliação. Eu vou dizer: será que você vai morrer na prova? Será que você vai morrer na luta? Será que você vai impedir o cumprimento das promessas de Deus na tua vida? Até quando a igreja vai resistir às coisas de Deus? Simei amaldiçoou Davi, tacou pedra nos seus oficiais, os soldados estavam se mordendo, mas ninguém desembanhou a espada para matar Simei. Davi não permitiu. Quem diz? É permissividade de Deus. Vamos fugir, vamos permanecer vivos em vida. Você sabe o resto da história. Davi volta. Ele fugiu, mas voltou vitorioso, porque o lugar de Davi era no trono. Mas teve um deserto que ele tinha que passar, que era a ira de Absalão, seu filho. O bonitão acabou sendo morto. Não vou contar os detalhes. Ele ficou muito triste, mas eu vou utilizar as palavras de Davi. Se ele não ousou matar Saul, tendo todo tipo de legalidade, Saul tentava matar ele, e ele poderia. Lembra da caverna, quando Saul foi aliviar o ventre? A bom entendedor, meia palavra bastou aí. Foi aliviar o ventre, mas era a caverna que Davi estava. Os valentes de Davi disseram: olha o que presente Deus te dá, Davi, mata ele. Ele foi lá devagarzinho, cortou só um pouquinho das vestimentas ali na orla, e ele ficou perturbado com aquilo. Ele disse: só Deus que ungiu é que pode tirar, que pode matar, que pode tocar. O mistério da nossa vida não está na força do nosso braço, não está na intensidade das nossas palavras, não está nas revoltas dos nossos sentimentos. Quero trazer à existência um texto do profeta Isaías, quando ele fala: até os jovens, eles correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu estou trazendo todos esses textos, porque quem sabe tem uma prova que não cessa na tua vida, e talvez você não entendia o mistério. Quando eu estava lendo, estudando e ouvindo atentamente para poder compartilhar com a amada igreja essa mensagem, eu disse: meu Deus, então é por isso que essas lutas na minha vida não cessam, não para, porque o Senhor quer me conservar em humildade, porque o Senhor sabe do que eu realmente preciso. Então não temos por que murmurar. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim. Deixou faltar para você durante a pandemia? Você morreu durante a pandemia? O que é que nós estamos fazendo com Deus?
Vou falar novamente as palavras de Jeremias. Deus usando Jeremias para Israel: o que foi que eu fiz para vocês darem as costas para mim? Entreguei meu filho, perdoei os vossos pecados, abri as portas, dei um nome para vocês, dei veste nova, fiz vocês assentar, tergue a face, cantarápia. Livrei da morte, livrei das prisões, livrei disso, livrei daquilo. O que vocês estão fazendo, dando as costas para mim? O apóstolo Paulo, quando ele ouviu, e aqui eu vou encerrar o culto, o versículo 8, capítulo 12, de 2 aos Coríntios, ele diz: eu orei 3 vezes ao Senhor para que a luta acabasse, para que a prova acabasse. Mas Deus simplesmente disse: não vou acabar a tua luta, a tua prova, porque a minha graça, ela te basta. O meu favor te basta. O meu auxílio na tua vida basta. O que eu já tenho feito na tua vida, isso basta. Você não precisa de mais nada. Você não precisa pedir para eu acabar essa prova. Você tem que aguentar e suportar. E eu só tenho uma coisa a dizer para a amada igreja nessa noite: aguenta, suporta, mas com humildade, com sinceridade. Diga comigo: por quê, pastor? Porque em vocês vai habitar o poder de Deus. É o apóstolo Paulo que recebe essa revelação. Deus disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, resiste. Aí o poder de Deus vai aperfeiçoando, a obra de Deus vai se aperfeiçoando, Deus vai te curando, Deus vai te tratando, Deus vai te libertando, Deus vai te deixando mais robusto, você vai aguentando mais as pancadas, porque Deus não tem interesse, porque Deus gosta de ver o teu posicionamento. Você só tem que aguentar. Então olhe para a pessoa que está do teu lado e diz: aguenta, suporta, tolera. De boa vontade é que eu encerro. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10, concluiremos. Pelo que, vou repetir, eu já li outrora, mas vou repetir para a gente poder concluir. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, perseguições, angústia, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Mateus capítulo 5, versículo 11. Só para trazer mais um texto que foi sussurrado ao meu ouvido nesse momento. Escrito está: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mão direita para o céu, em nome de Jesus. Porque grande será a tua vitória no nome de Jesus. E só quem crê que a vitória será grande, abre a boca e dá glória para Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória! Estão mentindo, se alegre. Estão me injuriando, se alegre. Estão caluniando, fica calado, se alegre.
tem recompensa. Ponto final. Vai vir da parte de quem? De Deus. E quem é que vai me justificar, pastor? É Deus. É Deus. Sexta-feira eu preguei Paulo e Silas por viverem uma vida boa, se importar com o próximo, pregar a Jesus, pregar o arrependimento, perdão de pecados. Para onde é que eles estavam? Foram presos e açoitados por vara. E eles murmuraram, eles blasfemaram. Perto da meia-noite eles oravam e cantavam. E quem justifica é Deus. Deus enviou de um grande terremoto e fez o sobrenatural acontecer. Nas dores que Paulo e Silas estavam sentindo, foi salvo os presos, foi salvo o carcereiro que ia se matar, foi salvo a família do carcereiro. E como é que Paulo e Silas estavam? No mínimo com as feridas tudo latejando. Quem já levou um mod de chibata aqui, levanta a mão aqui. Quem foi que já apanhou de pai e mãe aqui, levanta a mão, menino. Oxe, vocês nunca apanharam, não? Os mais antigos, tempo da palmatória, nunca levou uma, não? Nunca levou nos beijos? Minha mãe fala, diga ou não diga? Fala ou não fala? Com certeza esta minha velha deve estar assistindo o culto. Era pequenininho. E na época começou a modinha da língua. E eu vi os outros fazendo, achava bonitinho, não sabia. E fui inventar da língua também. Minha mãe foi falar grosso, eu dei língua pra ela. Aí disse, se você fizer isso mais uma vez, eu vou meter a mão nos seus beijos, seu cabo. E ela, pá! Nunca mais na minha vida. Pra não dizer que eu não fiz nunca mais, de vez em quando eu chego pra ela, eu falo assim, ó, mãe, só vai tirar de tempo, né? Não é com intenção, mas só vai dizer assim, ó, o que a senhora me ensinou, mãe, eu aprendi. E assim eu faço com meu filho. Teve uma vez que ele viu com o negócio da língua, o quê? Tome-lhe, puf! Aprender a respeitar as caras. Então tem momento que a dor, a correção é dolorosa, mas vem para corrigir, vem para nos endireitar, vem para tirar a loucura, que provérbio vai dizer do coração, né? Do pensamento. Tem gente que se pensa que acha, aí Deus vai enviar só um espinho na carne. Recebe um espinho na carne. Você aprender a ficar na humildade, na mansidão. Aí Deus permite uma luta, uma prova, aí você fica mais crente, vem para os cultos, vem para a oração, lê Bíblia, ora mais, jejua. Nossa, como a dor, a luta, a perseguição faz. Então observe hoje a luta, as aflições, as provas com a outra óptica. E aqui, agora eu concluo. Diga assim, glória a Deus. Alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Mas eu estou sendo injustiçado. Alegre e regozije. Tem recompensa para você. Tem recompensa para você. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diga assim, ó, haverá recompensa. Então, aguenta. Olha para o outro lado, olha para trás. Diz assim, aguenta. Fala assim, ó, aguenta. Né? Já que tá de máscara, pelo menos o punho encerrado assim, né? Ó, aguenta. Suporta. Porque a cruz está vazia, porque alguém suportou o peso que você não suportaria, pagou o preço que você não suportaria. O mínimo que nós devemos fazer é aguentar. Se Deus está feliz, oh Jesus, é vontade de parar segundo a carne, mas o Senhor vai impulsionando a dar continuidade. Isaías profetizando diz que Deus se alegrou-se em fazê-lo enfermar. Quem? Jesus. Aonde? No Calvário. Deus se alegrou ver Jesus sofrendo daquele jeito. Então, se Deus se alegra no meu sofrimento, então Ele vai continuar se alegrando, que eu vou permanecer fiel. Porque eu sei que haverá uma recompensa.
Eu sei que a recompensa será inestimável na tua e na minha vida. Então aguenta. A chapa está esquentando, tem problema não. A carne está esquentando do lado, depois vira do outro lado para aguentar. Você vai virando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para o lado, para o outro, até ficar bem tostadinho, bem torradinho, do jeito que Deus gosta. Ó, um salzinho por cima, para Deus se deliciar. Deus gosta de ver a sinceridade, Deus gosta de ver a fidelidade do seu povo. Tem prova que Ele não vai aguentar, porque Ele está se deliciando em ver você vencendo contra as acusações do diabo. Estão mentindo, mas está calado. Estão mentindo, estão caluniando, estão injuriando, mas está adorando. Está me servindo, está jejuando, está pagando o preço, está sendo fiel. Estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas você está adorando, está levantando a mão, está glorificando a Deus. E Deus está se alegrando e preparando a tua vitória. Está preparando o teu milagre. Está estabelecendo a tua bênção. Quem recebe a glória a Deus, recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, guarda no teu coração. Não é Deus por quê, não, por quê, porque isso, não. A única coisa que você precisa entender é: minha graça te basta, ponto final. É você saber entender que Deus está com você, ponto final. Mas é mentira. Lembra do que eu falo constantemente às sextas-feiras? O mistério não é quando o diabo diz ou fala mentira, é quando ele fala a verdade. Porque enquanto está na mentira não tem problema, porque é Deus que te justifica, é Deus que te guarda, é Deus que te protege. Agora, se estiver falando a verdade, aí sai de baixo. Então, em nome do Senhor Jesus, igreja, aguenta, sejam fiéis, perseverem unanimemente em oração, em fidelidade. Grande será a nossa vitória, grande será a vitória na nossa família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só mais uma vez, você pode aplaudir? Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Quero convidar os obreiros da casa no recolhimento de dízimos e ofertas. Coloca o teu dízimo, coloca a tua oferta na mão. Vamos ofertar, vamos dizimar. Teu dízimo, a tua oferta mantém a casa, a obra do Senhor. Sabe quando você tenta fazer de tudo para se justificar? E parece que por mais a verdade que você fale, parece que é mais mentira que é acrescentada? Entenda o mistério. Vale, estou vendo dois de cada irmão e irmã. Quem justifica ainda é Deus. Sofre as aflições da injustiça para em que você habite o poder de Deus, e grande será a vossa vitória no nome de Jesus. Você não precisa se justificar. Recebe as aflições, recebe as acusações. O que você vai fazer? Não pode se defender em nada. Quem te justifica é Deus. Alegre-se, regozije-se, porque grande será a vitória. Os obreiros da casa, no nome do Senhor Jesus, podem passar. Oferta e dizima com carinho. Temos as nossas responsabilidades a cumprir. Bem, é todo dia 15 a parcela. Lembrando os irmãos que todo dia 15 a parcela, né, das cadeiras. É R$17,50, tá bom? E falando nisso, nós pedimos mais 10 cadeiras para fechar as 50 cadeiras, né, as cadeiras novas, acolchoadas. E
não sei se estava faltando 3 ou era 4 pessoas. Caso alguém sinta de Deus e queira ofertar uma cadeira, tá bom? É R$17,50, tá bom? Foi parcelado em 10 vezes. Porque assim, é 10, 15, 20, 30 vezes. E assim a gente vai adquirindo as nossas coisas aqui na igreja. Se alguém se interessar, sentir de Deus e queira doar, pastor, eu vou ficar com uma cadeira. É R$17,50 por mês, todo dia 15. Lógico, se você quiser dar antes, melhor ainda, que eu não fico tão preocupado e não me encho tanto de cabelo branco. Tá bom? Se sentir de Deus, procura a pastora lá atrás. Pastora, conte comigo, R$17,50 todo dia 15. Vou contribuir para as cadeiras acolchoadas da igreja. Pastor, por que o senhor trocou as cadeiras da igreja? Porque vários irmãos já tinham sofrido, né? Aí as cadeiras estavam quebrando. E as cadeiras de plástico tá tão cara que vale mais a pena uma cadeira dessa que tem uma durabilidade de 10 anos. Ó. Né? Tem garantia de 5 anos. Meu Deus, 5 anos de garantia. Né? Então, alguém sentir de Deus, puder nos ajudar ofertando, procure a pastora. Estende as mãos. Senhor Deus. Senhor Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, te apresentamos o dízimo, a oferta, serve para que haja manutenção da Tua obra aqui na terra. Repreende o migrador, devorador, cortador, destruidor, prejuízo, abre portas onde não há portas, estabelece um milagre na vida de Teu povo, e que Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Te pede encarecidamente que... Esse aqui é o fundo que vai para a internet. Corta. Que a amada igreja aguente um pouco mais. As crianças vão fazer uma pequena homenagem aos pais que estão presentes, né? E vou tentar aqui ajeitar a câmera para sair bem. Para os papais que estão participando pelas mídias sociais. Por favor, Alexandre. Pedro, ajuda aqui o Alexandre. Um puxa do lado do outro, tá cheio de vidro aí. Pronto, já foi. Só um instantinho. As crianças vão fazer uma homenagem aos pais. Tá pegando aqui? Ó, aqui onde eu tô. Tá, não tá? Aqui. Pegando, né? Então pronto, então não precisa nem mexer não. Só esperar as crianças agora se posicionarem. E após a homenagem, os pais receberão esse presente. Um mimozinho, foi segundo as nossas condições. A situação não está fácil, mas a gente também não poderia deixar passar em branco nessa data festiva. Agora me dá meu bebê que a gente troca agora aqui as funções. Anda, meu grandão. Pai do Senhor Jesus, igreja, amém? Enquanto as crianças se preparam, descer as escadas. Amanhã, nosso encontro de jovens, 7 horas da noite, amém? Respirar. Gente, quem tem crianças a partir de 10 anos já pode participar do encontro dos jovens, tá certo? É bom eles já terem esse acompanhamento, já se engajando na juventude da igreja, onde é trazida a palavra, os louvores, um momento ali de comunhão entre eles, tá bom? Terça-feira, culto, 7h30, quarta-feira, escola bíblica, 7h30, quinta-feira, oração, 7 horas da noite, e sexta-feira vai ser a abertura da nova campanha, profetizando no Vale, amém?
Então, 7h30 na sexta-feira e nosso culto aos domingos, 6h30. Amém, igreja. Nesse momento eu vou falar aqui uma homenagem para vocês. Ser pai é ser criança, aprendendo e vivendo sempre coisas novas e boas, pois só assim é que se cresce. Ser pai é ser filho, seguindo e trilhando os rumos traçados pelos pais, pois eles só querem o nosso bem. Ser pai é ser irmão, sendo um pai dos filhos mais novos e mais velhos, pois dessa maneira se treina para a paternidade. Ser pai é ser amigo, compreendendo e ajudando os amigos que precisam de um pai, pois eles retribuirão com gratidão. Ser pai é ser avô, observando e encaminhando os filhos a serem bons pais, pois eles conseguirão a maturidade. Ser pai é ser mestre, espalhando a sabedoria e seus conhecimentos, pois é assim que se constrói um mundo melhor. Ser pai é ser pai, orientando e encaminhando os filhos a seguirem um bom caminho, pois só assim se obtém a felicidade. Ser pai é como Cristo, educando e praticando seus ensinamentos, pois é assim que se conquista a bênção de Deus. Queremos, nós do Departamento Infantil, desejar um feliz Dia dos Pais. Jaltinha, pode só baixar um pouquinho. Vamos de novo? 1, 2, 3. Vamos aplaudir o Senhor. Podem ir, meus amores. É uma pequena homenagem aos papais do CTD. Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida de vocês, né? Daqui um dia vai ter uns que estão crescendo, vai estar aqui na frente também. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, igreja. E eu queria pedir aos papais que esperassem um pouquinho no final. A gente vai estar entregando uma lembrancinha, tá certo? E a gente queria deixar uma foto registrada naquela linda decoração ali. Tá bom? Dê glória a Deus. Amém. Estenda as mãos. Que o Senhor Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos proteja dos homens sanguinários, as balas perdidas, acidentes, assaltos, sequestros, epidemias, dos prejuízos, do homem e da mulher que não tem do Espírito Santo de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e o infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, os dons, o fruto, o fogo e todas as dádivas do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja e a igreja que recebe Deus. Amém? Boa semana a todos, em nome de Jesus.